Boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu ver quantas horas são aqui na Inglaterra. São 7 horas da noite, 7h12. Aí no Brasil ainda está de dia, mas aqui já entramos na noite de domingo. Domingo à tardezinha, noitezinha, né? E estamos aqui para mais um vídeo sobre as falas de Jesus. Esse vídeo de hoje é bem interessante. É o vídeo de número 21. Depois daquela viagem missionária, que Jesus esteve em várias cidades, na cidade de Decápolis, né, nas 10 cidades de domínio romano, e depois desceu para Naim, onde teve a ressurreição do rapaz, e algumas outras cidades da Galileia. Jesus voltou para Cafarnaum, passou 2 semanas em Cafarnaum antes de descer para Jerusalém. Eles começaram essa viagem em janeiro e foram até março. Foram 3 meses de viagem missionária. Quando ele chegou em Cafarnaum, teve aquele episódio da cura do escravo do centurião também. Então, e nessas 2 semanas que Jesus ficou em Cafarnaum, ele fez 2 viagens a Tiberíades. Foi visitar e foi evangelizar e foi dar ensinamentos para os serventes de Herodes. Muitos dos serventes de Herodes, dos que serviam a casa de Herodes, se converteram a Jesus de Nazaré. Então Jesus foi, durante esse período de 2 semanas, por 2 vezes ele escapou para Tiberíades para estar com os serventes, os criados, né, de Herodes. E a esposa do chefe dos criados de Herodes, ela era uma convertida, tinha bastante dinheiro, a posição deles era muito alta, e ela foi uma das pessoas que ajudou quando estabeleceram em Cafarnaum um centro de ajuda, né, tanto física quanto espiritual, enquanto Jesus viajava com os discípulos no último ano de ministério dele. Esse hospital tinham tendas onde as pessoas vinham, ficavam, se hospedavam, e quem estava doente também ficava lá. E as mulheres eram as enfermeiras. Inclusive, uma das sobrinhas de Jesus, filhas já de irmãos deles, ajudavam também nessas tendas. Então era um trabalho muito intenso quando eles estavam em Cafarnaum. E aí, depois de 2 semanas que eles passaram lá, Jesus foi visitar, né, em Tiberíades também, os criados, né, os empregados de Herodes. Eles desceram para Jerusalém, porque Jesus queria passar a Páscoa com os discípulos em Jerusalém. Era a segunda Páscoa que Jesus passava com os discípulos de Jerusalém. Gente, não preocupa, não. Essa é só uma crise, né, que eu estou passando por ela, pelo motivo de que eu estou limpando eu tenho na minha casa muita trepadeira, aquelas que grudam na parede. E essa semana, antes de ontem e hoje, eu estava limpando elas. Então eu ponho a escada, subo na escada e corto elas, né? Vou aparando elas. Porque senão elas tomam conta da casa, né?
Aí vai ficar igual aquela Bela Adormecida, sabe? A casa da Bela Adormecida, toda coberta de planta de trepadeira. Então eu fico muito ruim quando eu faço isso. E hoje eu fiz aqui toda a frente hoje. E aí eu fico assim, como está ventando muito, muita folha caindo, tem muita árvore, né? Então aí fica pior ainda. E aí, gente, Jesus desce para Jerusalém para a Páscoa. E aí ele fala para os discípulos que não é para os discípulos pregarem, não é para os discípulos irem para o templo para ficar falando. Ele proibiu os discípulos de fazer isso. Por quê? Porque ele sabia que se ele começasse ali mesmo ia terminar o ministério dele. Então ele falou: nós vamos para Jerusalém, mas o trabalho que nós vamos fazer em Jerusalém vai ser pessoal, de pessoa para pessoa. Vocês vão para Jerusalém, nós todos vamos para Jerusalém. Aí foi ele os 24, os 12 dele e os 12 de João Batista. Desceram todo mundo para Jerusalém. Eles chegaram primeiro na casa de Lázaro, que era sempre onde ele se hospedava primeiro. Ele chegava primeiro lá, depois é que eles iam para o acampamento em Getsemane, né? Jesus, depois dessa viagem missionária, Jesus e os 24 apóstolos desceram para Cafarnaum depois de 2 semanas de descanso para os discípulos e de trabalho para Jesus, que foi a Tiberíades 2 vezes para instruir os servos de Herodes que haviam convertido. Nesse período, Jesus curou o servo do centurião romano em Cafarnaum. Depois disso, desceram para Jerusalém, para a segunda Páscoa com os discípulos. Os 12 de João também foram. Chegaram em Jerusalém no dia 2 de abril. Em Betânia, passaram um mês de abril em Jerusalém. Todo mês eles passaram. Jerusalém enchia, gente. Jerusalém triplicava de habitantes, ou quadriplicava. Chegava a ter 100.000 pessoas em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Por isso que Jesus falou, o ministério nosso vai ser de pessoa para pessoa, individual. Eu não quero ninguém entrando no templo e pregando e falando aquelas coisas, a não ser que sejam pequenos grupos. Mas ninguém vai ficar anunciando e com trombeta, essas coisas, não vai ter nada disso. Nós vamos sentar lá e as pessoas que se juntarem ali vão ouvir o que nós temos para falar. Depois nós vamos chegar onde eu quero. Então, eles fizeram isso. É claro que eles não ficaram satisfeitos, porque eles queriam que Jesus anunciasse o reino assim em grande escala, né, gente? Mas ainda não era essa hora. E aí, passaram o mês de abril em Jerusalém. Nesse período, um fariseu rico de Jerusalém convidou Jesus para um jantar social. Ele admirava Jesus e, por ser muito rico, não temia críticas dos outros por gostar de Jesus. Ele era riquíssimo, muito rico. Era costume dos fariseus, quando ofereciam esses jantares, de deixar os portões abertos de suas residências para que os necessitados entrassem e ficassem encostados às paredes dos recintos, esperando que algum convidado jogasse comida para eles. Gente, eu separei para vocês uma foto de como era mais ou menos isso, tá? As casas. Era assim que, para vocês entenderem o que aconteceu ali, eu quero mostrar para vocês como é que era o tal, como é que eles sentavam, como que era a disposição. Era assim que eles, tá vendo como é que era? Olha aí. Era assim que eram as mesas de jantar deles, tá? Dos ricos ainda era mais luxuosa, tá? Dos ricos ainda era mais luxuosa, mas era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Normalmente, o lugar de honra ficava aqui, ó. Tá? Normalmente o lugar de honra ficava aqui. Jesus, como era o convidado de honra, ele teria
sentado nesse lugar. E vocês viram as pessoas encostadas na parede atrás? Deixa eu mostrar de novo para vocês. Tá vendo essas pessoas encostadas aqui na parede atrás? Isso eu vou explicar para vocês, tá? Tem as pessoas servindo aqui, as mulheres servindo, uma aqui, né? As mulheres servindo, tem outra aqui perto de Jesus, mas tinham as pessoas encostadas na parede lá. Então, os ricos, quando ofereciam esses jantares, porque eles queriam agradar o Eterno, e era um tzedakah, que era uma caridade que eles faziam. Eles deixavam as portas tanto da entrada da casa como da sala de jantar aberta, para que os pobres entrassem e ficassem encostados na parede daquele jeito que vocês viram, tá? Porque aí, quando um convidado chegava para ele, ele pegava 2 ou 3 porções de alguma coisa, ele dava para aquela pessoa que estava encostada na parede. Era uma oferta que ele dava, era uma caridade que ele estava fazendo para aquela pessoa pobre. Então, o rico normalmente deixava, e aí os empregados que ficavam na porta deixavam eles entrar de pouquinho em pouquinho. Aí saía os que já tinham ganho, aí entrava mais um pouquinho, entendeu? Era assim que funcionava. Olha aqui. Era costume dos fariseus deixar, quando ofereciam esses jantares, de deixar os portões abertos de suas residências para que os necessitados entrassem e ficassem encostados nas paredes dos recintos, esperando que algum convidado jogasse comida para eles. Isso era considerado filantrópico, era filantropia, uma esmola ao necessitado. Por esse motivo, aquela mulher de reputação não muito boa pôde chegar até Jesus. Essa mulher tinha um lugar de prostituição bem do lado do pórtico dos gentios, no templo de Salomão. Olha que absurdo. Ela era uma mulher judia e ela tinha uma casa de prostituição que ficava do lado do templo, que era para os gentios, era o pórtico dos gentios, era onde os gentios podiam entrar dentro do templo, era o único lugar que o gentio podia entrar. E ela tinha justamente ali uma casa de prostituição. O rapaz que deu esse fariseu, Simão, o nome dele era Simão, esse Simão, ele era muito rico, ele conhecia todo mundo, ele conhecia essa mulher também. Porque, por certo, ele era também um cliente dessa mulher, tá bom? Por causa desse costume é que aquela mulher conseguiu chegar na casa de Simão, porque ficou sabendo que Jesus estava lá e ela foi lá. Todo mundo ficou sabendo que Jesus ia jantar na casa de Simão, né? A coisa, ele era muito rico, né, gente? Então, todo mundo queria um pedacinho daquele jantar daquele homem rico. Por esse motivo, aquela mulher de reputação não muito boa pôde chegar até Jesus. Essa mulher tinha um lugar de prostituição bem do lado do pórtico dos gentios, no templo de Salomão. Por certo, ela ouviu Jesus falando do reino quando Jesus falava no templo, ou mesmo os discípulos. Ela abraçou a mensagem de Jesus, fechou a casa e trouxe as mulheres que trabalhavam com ela para uma mudança de vida. Olha o que ela fez. Esse jantar de Simão já foi quase que no final do período que Jesus estava em Jerusalém. Jesus já tinha estado em Jerusalém mais de 20 dias. Ela tinha ouvido os discípulos e Jesus no templo, lá naquelas rodinhas pequenas, conversando com o povo. E ela foi uma das que se converteu. E aí, quando ela se converteu, ela fechou a casa e trouxe as meninas que trabalhavam para ela para conhecer a mensagem de Jesus de Nazaré. Ela chegou aos pés de Jesus. Você viu como é que eles sentavam? Eles sentavam, eram deitados, eles ficavam semi-deitados, né? As pernas ficavam para o lado de fora e a cabeça ficava para o lado da mesa. Por isso que ela chegou nos pés de Jesus, porque os pés de Jesus devia estar descoberto, né? Então ela chegou nos pés de Jesus. E começou a lavar, ela chegou perto dos pés de Jesus e começou a lavar Jesus
os pés de Jesus com unguento, tá? E enxugar com os cabelos dela. Porque como ela era uma ex-prostituta, as mulheres que eram ex-prostitutas, que eram prostitutas, tinham de deixar os cabelos soltos, tá? Era uma marca de que ela era uma mulher de vida fácil. Ela andava com os cabelos soltos. As mulheres judias andavam com aquele pano na cabeça. Elas não podiam usar o pano, elas tinham que andar com os cabelos soltos. Então, porque ela estava com os cabelos soltos, ela enxugou os pés de Jesus com o cabelo enquanto ela banhava os pés de Jesus com aquele enguento que ela trouxe. E beijar os pés de Jesus, porque os pés ficavam para fora, lembra? Então, ela não tinha acesso à cabeça dele, mas tinha acesso aos pés de Jesus. É. E aí o Simão pensou na cabeça dele, se Jesus soubesse quem que é essa mulher, como se Jesus não soubesse, né? Se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela tocar nele. Olha o que ele pensou. Se ele fosse profeta mesmo, ele ia saber quem é essa mulher e ia falar para ela sair, né? Ia fazer com a mão assim, sai, né? Ele pensou isso. Se Jesus fosse realmente profeta, ele iria saber que mulher é essa que está tocando nele. E aí, Jesus, sabendo, né, olhando para Simão e percebendo o que Simão estava pensando, aí Jesus diz: Simão, eu tenho algo que gostaria de contar-lhe. E aí Simão falou: fala, mestre. Ainda fala assim: fala, Rabi. Um certo credor, olha a história que Jesus contou para Simão. Um certo credor tinha duas pessoas que deviam a ele. Um lhe devia 500 denários. Gente, 500 denários era muito dinheiro, mas muito dinheiro. Naquela época, era um salário de mais de um ano de um trabalhador. Para vocês terem uma ideia, o salário daquela época era um denário por dia. Eram 500 denários. Ele tinha muito mais do que o salário de um ano. Ele estava devendo muito mais do que um salário de um ano. Um certo credor tinha duas pessoas que deviam a ele. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Como o credor sabia que nenhum deles tinha meios para pagar a dívida, o credor rico decidiu perdoar os dois. Qual deles, Simão, você acha que vai amar mais o rico senhor? Aí o Simão falou: ai, Senhor, eu acho que é aquele que deve mais. Aí Jesus disse: você julgou corretamente. Simão, observe bem essa mulher. Eita, Jesus! Ai, gente, eu tenho admiração por Jesus tão grande. Jesus olha para Simão e fala: Simão, olha bem para essa mulher. Você está observando essa mulher, Simão? Eu entrei em sua casa como convidado. Olha, Simão foi convidado, Jesus foi convidado, era o convidado especial, era o convidado principal daquela ceia. Jesus fala: eu entrei em sua casa como convidado, mas você não me deu água para os pés, mas essa mulher em gratidão lavou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. Naquela época, gente, um convidado especial, quando ele entrava na casa, aquela pessoa que convidou oferecia para ele água para lavar as mãos, para lavar o rosto e para lavar os pés. Simão não fez isso com Jesus. Ele convidou Jesus, mas ele não deu as regalias de convidado para Jesus. Ele estava
meio a meio. Você não me deu um beijo de saudação, como é costume, mas essa mulher, desde que aqui entrou, não parou de beijar meus pés. Naquela época também, até hoje, entre os árabes, é costume dar 2 beijos, né? No rosto deles, eles se cumprimentam assim. Entre os judeus não é mais assim. Só é entre eles beijam a mão do rabi, né? Mas não o rosto mais. Pois é. Você negligenciou em ungir minha cabeça. Era um outro costume. Quando você convidava alguém e essa pessoa era especial, você ungia a cabeça dela, você botava umas gotinhas de perfume na cabeça da pessoa. Era um costume de Israel naquela época. Você negligenciou em ungir minha cabeça com óleo, mas ela me ungiu os pés com unguento precioso. Ela não chegou na cabeça de Jesus, porque a cabeça de Jesus estava lá na mesa. Mas os pés que estavam perto dela, perto da parede, onde ela estava encostada, ela teve acesso. E como ela não conseguia chegar na cabeça, ela ungiu os pés de Jesus. E porque ela fez tudo isso, por que, Simão, ela fez tudo isso? Simplesmente porque os seus muitos pecados foram perdoados. E isso levou essa mulher a amar muito. Mas aqueles que recebem pouco perdão, às vezes amam pouco. Jesus estava dizendo, olha, Simão, você pecou muito pouco, né? Você abre a porta da sua casa para os pobres chegarem, entrarem e pegarem um pouquinho daquilo que você está dando para os seus convidados. Isso é muito bom, Simão. Você pecou pouco. Ela pecou muito. Ela tinha uma casa, né? E ela promovia os homens a pecarem. Então ela pecou muito. Por isso que ela tem muita gratidão, porque os pecados dela foram perdoados. A quem muito se perdoa, a gratidão é bem maior. E aí, olhando para a mulher, disse: você realmente se arrependeu dos seus pecados e eles estão perdoados. Não se deixe desanimar pela atitude impensada e hostil de seus semelhantes. Siga em frente na alegria e na liberdade do reino dos céus. E aí, as pessoas que estavam ali falaram, mas quem é esse que está falando que os pecados dela foram perdoados? Quem é Jesus para dizer que os pecados dela foram perdoados? Uma mulher que pecou tanto, tinha até uma casa de prostituição do lado do templo. Quem é ele para fazer isso? Aí Jesus olhou para aquela mulher. Ele sabia o que eles estavam pensando, mas Jesus olhou para aquela mulher e falou, mulher, vai em paz. A sua fé salvou você. Foi um tapa na cara de todos aqueles convidados que estavam ali, porque não era só Jesus que estava ali, eram muitos. O fariseu era rico, ele tinha muitos amigos, ele convidou muita gente que queria conhecer Jesus também. Jesus só foi lá na casa de Simão com 3 discípulos. Foi Pedro, Tiago e João. Foi só esses 3 que acompanharam Jesus. O resto daquela mesa que eu mostrei para vocês eram todos, eu vou mostrar de novo, tá? Eram todos convidados. Para vocês saberem, para vocês verem como é que essa ceia foi famosa, fizeram até essa pintura sobre essa ceia. Olha o tanto de gente que estava na mesa. Olha as pessoas encostadas à parede esperando alguma coisa de gratidão. Tá vendo? Então, tinha muita gente ali. E foi um tapa na cara de todos eles. Aquela mulher saiu perdoada. Mas aqueles homens, não. E aí Jesus, depois desse incidente, ele se levantou
chamou os discípulos para irem para o lugar que ele estava hospedado, que era o Getsemane, né, que era no Monte das Oliveiras. E aí, quando Jesus se despediu de Simão, Jesus disse a Simão: eu conheço o seu coração, Simão. Como você está com o coração dividido entre a fé e a dúvida. De como você está perturbado pelo medo e perturbado pelo seu orgulho. Simão acreditava em Jesus, ele gostava de Jesus, mas ele tinha medo. Ele era muito rico, ele tinha muito crédito. Se ele optasse por estar com Jesus 100%, ele iria ser criticado pelos outros. Ele não era membro do Sinédrio, ele não participava do Sinédrio, mas ele ia para a congregação, ele entrava no templo, ele fazia as oferendas. E chegou um tempo, gente, que a pessoa que seguia Jesus não podia nem mais entrar no templo. Depois isso melhorou, né? Depois que eles mataram Jesus, eles pensaram, agora melhorou, e aí por isso que os discípulos estavam entrando no templo de novo. Mas nesse período, quando Jesus estava sendo já perseguido, a pessoa que se optava por aceitar Jesus e ser amigo de Jesus tinha problemas. Ele não podia entrar na sinagoga. E esse homem estava assim, Jesus falou para ele, eu conheço o seu coração, Simão, como você está com o coração dividido entre a fé e a dúvida, de como você está perturbado pelo medo e perturbado pelo seu orgulho. Mas eu estou orando por você. Ah, Jesus, ora por mim, Senhor. Ora por mim. Mas eu estou orando por você, Simão. Olha que privilégio de Simão, gente. O Criador orando por ele. É. Para que se renda, para que se submeta à luz, experimente na sua própria realidade a condição de vida, as transformações de mente e do seu espírito, e que seja uma transformação tão poderosa, tão grande, que sejam iguais ou maiores que a tremenda mudança que o Evangelho do Reino operou no coração daquela mulher, daquela hóspede que não havia sido convidada e até era indesejada. E declaro a você e a todos que agora me ouvem que o Pai abriu as portas do reino celestial para todos os que têm fé para entrar, e nenhum homem ou associação de homens pode fechar essas portas, nem mesmo para as almas mais humildes ou supostamente as mais perdidas, ou mais perdido pecador da terra, se esse com sinceridade procurar entrar no reino em arrependimento. O que Jesus está dizendo para Simão? Simão, se você se arrepender e se você se converter, e que o milagre dessa transformação seja tão grande ou maior do que a transformação que aconteceu na vida dessa mulher. Simão, você tem dúvida? Mas olha o que o Evangelho está fazendo na vida das pessoas, Simão. Ela era uma prostituta, ela tinha uma casa de prostituição, Simão. Ela fechou a casa de prostituição, Simão, porque ela conheceu o Evangelho do Reino. Ela mudou de vida, Simão. Que a transformação na sua vida seja maior do que a transformação na vida dessa mulher. E Jesus disse uma coisa muito importante. Não tem poder nenhum, não tem força nenhuma, nem do capiroto, de fechar essa porta. Ninguém fecha essa porta, porque foi o Pai que abriu essa porta. O Pai que abriu a porta para você entrar no reino. O Pai que está dizendo para você agora, você é meu filho e ninguém, nada vai me separar de você.
E olha o que a palavra fala, nem profundidade, nem altura, nem distância, nenhum poder pode separar você do Pai. Quando você faz a opção de estar com o Pai, nada, nada separa você do Pai. Nada. Não tem nada. Não tem porta, não tem associação, não tem inimigo, não tem ninguém que tire você dos braços da terra. Eu admiro muito Jesus numa época em que a mulher era tida como nada. Uma mulher dessa era tida como nada, menos nada, menos nada, menos nada. Gente, quantas mulheres de vida assim Jesus transformou quando ele esteve aqui? Era ela, a mulher de Siquém, a samaritana, aquela outra menina, aquele, aquele, tem até naquele seriado, né? A história dela, que ela tinha 7 demônios e Jesus a resgatou. Quantas mulheres, quantas mulheres ele tinha, né? As discípulas, eram 12 discípulas que andavam com Jesus. Numa época que a mulher não tinha nada, não tinha, ainda mais uma mulher de reputação assim. Eu garanto para você que essa mulher, uma das discípulas de Jesus, uma daquelas mulheres que foram servir na igreja de Jerusalém, na igreja primitiva. Não tem porta, não tem nada que nos separe do amor do Pai. Nada. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você encontre nesse Jesus de Nazaré essa, essa afinidade, essa comunhão de Criador para a criatura. Tchau, tchau.